talvez o nervosismo seja, portanto, aquela área em que mais pode atrapalhar, em que mais pode deitar por terra todos os objetivos e os esforços dos atletas, não é? Portanto, é aquilo que mais interfere com a boa performance e, nesse sentido, merece aqui hoje um espaço especial, não é? Para esta variável que tanto atrapalha e que tanto retira, portanto, a performance aos atletas, e é tudo isso que nenhum de nós, vocês desse lado enquanto atletas ou enquanto treinadores e eu deste lado enquanto psicólogo, ninguém quer ser afetado pelo nervosismo. Então, é importante que se perceba que nós temos uma determinada condição humana, ok? E na condição humana que temos um mecanismo que se chama um mecanismo de sobrevivência. E esse mecanismo de sobrevivência é o responsável, efetivamente, por todos nós, em determinados momentos da nossa vida, perante determinadas situações, normalmente de desafio ou de medo, nos sentirmos nervosos, ok? Mas temos que primeiro perceber qual é que é a função do nervosismo. E a função do nervosismo, ela é uma função adaptativa, é uma função positiva. Quer dizer que, ainda hoje, na atualidade, nos tempos modernos, enquanto homens modernos, ela nos serve, mas serviu-nos muito mais também no passado. Porquê? Porque com a sensação de nervosismo vêm sensações corporais, e essas sensações corporais são em resposta a uma ameaça direta. Portanto, quer seja imaginada ou presencial. Para quê? Esse nervosismo recruta no atleta ou na pessoa, não é? No indivíduo normal, no seu dia-a-dia comum, recruta grandes quantidades de energia. É exatamente essas grandes quantidades de energia que mais beneficiam o atleta, porque todas as ações motoras, ou a grande maioria das ações motoras, necessitam de grandes quantidades de energia para realizar as tarefas, para realizar os gestos competitivos, certo? Então, nesse sentido, poderíamos dizer que bem-vindo nervosismo, certo? No entanto, então, mas por que razão é que a grande maioria dos atletas tem reações negativas às sensações de nervosismo, certo? Então é aqui que importa esclarecer-te, enquanto atleta ou enquanto treinador, não é? Que tem a ver então com a interpretação, que cada atleta faz às suas sensações corporais. Ou seja, se as interpreta como uma ameaça, como medo, se eu estou a sentir isto, eu não deveria estar a sentir, se eu me estou a sentir desta forma, é porque isto não é normal, é porque as coisas me vão correr mal, é porque eu estou com medo. E a pessoa ou o atleta fica receoso sobre os seus próprios sintomas de nervosismo. E é esse receio, não é? Que o atleta não controla, que o atleta não domina, que depois lhe consome a grande maior parte do seu foco, da sua atenção, e leva a que o atleta depois tenha que coordenar aquilo que sente com aquilo que pensa, e começa a pensar exatamente da forma como se sente. E neste momento começa-se a preocupar sobre se vai conseguir realizar uma boa performance ou não. E a probabilidade de ele pensar que não é capaz de realizar uma boa performance é grande, porque está a interpretar os seus sintomas de forma negativa, de forma catastrófica, certo? Depois, como eu começo a pensar, ou quando o atleta começa a pensar negativamente e de forma preocupante e catastrófica, exatamente da forma como se sente, ele vai agir também, não é? De forma como se sente e como pensa. E, nesse momento, às vezes aumentam os níveis de tensão. Ok? O atleta fica confuso, fica disperso, perde grande capacidade de mobilizar a energia e canalizá-la.
portanto, fica com dificuldades de concentração, provavelmente até em determinados momentos pode afetar-lhe a memória, aquilo que ele se lembra que é importante. Portanto, todos os recursos estão a ser canalizados para um sistema prioritário, ou seja, para o sistema de sobrevivência. E por isso é que as sensações de nervosismo são tão prejudiciais à boa performance, ok? Mas é importante percebermos que se colocarmos o nervosismo no centro do problema, à volta do nervosismo estão a gravitar outras coisas. O medo, o stress, a ansiedade e a pressão. Ok? Portanto, é importante que percebas que se te estás a sentir estressado, é importante perceberes isto, que é, o atleta sente-se estressado quando as exigências, o desafio da competição, aquilo que ele prevê conseguir fazer ou não, a presença dos adversários, dos juízes, de todo o envolvimento competitivo, quando o atleta sente que isso excede a sua capacidade de resposta, ele fica em stress, ok? Portanto, stress é uma palavra que vem da engenharia e tem a ver com, portanto, algo que se coloca um peso sobre uma estrutura e se esta estrutura foi desenhada para aguentar 10 kg durante 10 anos, se eu lhe coloco 20 kg, se calhar ao final de 5 anos ela começa a sofrer de stress. Porquê? Porque a sua capacidade de aguentar pressão, não é? Está a ser menor do que a pressão exercida. Portanto, tem a ver com isto. Não é? E daí o stress leva também à pressão. Não é? E o que é a pressão? A pressão, na grande maioria das vezes, são as próprias expectativas do próprio atleta. Não é? E também, às vezes, herdadas dos outros, de terceiros, dos pais, do treinador, dos amigos, do clube, de uma federação, de um país. Não é? Portanto, quando o atleta sente esse peso, não é? Sente esse peso dele próprio ou de terceiros, essa pressão leva a que o atleta fique em stress, esse stress leva ao nervosismo, esse nervosismo leva à ansiedade e a ansiedade leva a que o atleta comece a pensar tudo aquilo que não deve. Não é? E nesse momento tem um problema. Então, é importante que tu percebas que quando estás a sentir nervosismo, deves tentar perceber em que local do corpo tu sentes mais as sensações de nervosismo. É transpiração? É tensão? São borboletas no estômago? Os músculos ficam muito tensos? Podes ficar até às vezes nauseado? Ficas com dores de cabeça? Portanto, como é que esse nervosismo se manifesta em ti? Portanto, é no momento em que tu começas a perceber que esse nervosismo se expressa numa determinada zona do corpo, tu podes então aplicar algumas técnicas e algumas estratégias para reduzir esses incómodos, ok? Mas nada serve, não há estratégia nenhuma no mundo que te sirva se tu interpretares o nervosismo como uma coisa má, como tu sendo um indivíduo mais fraco que os outros, ou como se não devesses estar a sentir-te dessa forma. Se tu tens essas crenças, quando te estás a sentir nervoso, não gostas de te sentir nervoso, interpretas isso de forma negativa, começas-te a projetar de forma negativa para a competição, nenhuma estratégia vai funcionar, ok? Então, o primeiro passo para quando tu te sentes nervoso é interpretares isso de forma positiva, normalizares, dizer, ok, calma lá, isto é apenas energia a libertar-se do meu corpo. Para quê? Para me preparar para a ação. Ninguém vai para uma competição como se estivesse sentado numa esplanada, não é? A falar com os amigos e a ver o jornal. Não é? Nada. Tem que haver uma alteração do estado, certo? Agora, se tu temes os adversários,
Se tu achas que vais fazer má figura, se tu achas que as coisas não te vão correr como tu desejas, que tu te vais decepcionar, ou que mais uma vez, se tens uma experiência negativa, mais uma vez não queres que aconteça o que aconteceu na competição anterior, tu vais ficar a dar um alerta exagerado a ti próprio. Portanto, o teu corpo percebe o que é que tu estás a pensar acerca do que aí vem, acerca da forma como tu estás a interpretar a competição, o quão mau ela pode ser, ok? Então, tu estás a focar a tua mente em gatilhos que são ameaçadores. Ora, se tu lanças uma ameaça, o corpo sabe disso e reage com energia. Em psicologia chama-se lutar ou fugir, certo? Portanto, qualquer um de nós, quando estamos sob ameaça, temos uma resposta de lutar ou fugir, ou seja, de lidar com a ameaça, de enfrentar a ameaça, se eu achar que estou à altura, que tenho recursos, que tenho capacidades, que tenho habilidades para lidar com a ameaça. E é exatamente para isso que serve o treino. O treino prepara o atleta para lidar não com a ameaça, mas sim com o desafio. Portanto, aquilo que eu te aconselho, sejas tu de nível distrital, tenhas tu 15 ou 16 anos, ou sejas tu de nível olímpico e tenhas 20 ou 25 ou 26 ou 30 anos, aquilo que eu te aconselho é remove a palavra medo do teu discurso desportivo, ok? O medo usa-se para ameaças físicas, ok? E tu, na grande maioria das vezes, vais competir e não estás fisicamente ameaçado, ok? O teu ego, a tua imagem, o teu esforço, aquilo que os outros pensam de ti, o que tu pensas acerca de ti próprio, isso, sim, tu podes olhar como uma ameaça, certo? Mas é uma ameaça subjetiva, é uma ameaça construída ao nível da mente. Então, portanto, só resumindo e dando mais uma dica. Não ficar nervoso por se sentir nervoso, porque isso é normal, é uma condição dos seres humanos, nós não podemos retirar esta resposta, porque isso iria nos causar muitos problemas para a vida, ok? Portanto, normalizar as sensações de nervosismo, não dramatizar e olhar para a competição como um local bom, onde coisas boas são possíveis de virem a acontecer, ok? Depois é importante rastreares ou monitorizares o teu nível de ativação, certo? Porque com o nervosismo vem muita energia que está a ser libertada, o coração começa a bater mais rápido, não é? Já disse isto. Há mais ventilação, há mais gasto energético e então aí deves monitorizar-te e aplicar algumas daquelas técnicas e estratégias que eu expliquei na terça-feira, através da respiração, através das sensações de relaxamento, diminuires o teu nível de ativação. Porquê? Porque os estados de medo, ou de nervosismo, ou de ansiedade, eles são incompatíveis com o relaxamento e com a tranquilidade. Ninguém no mundo consegue estar nervoso ou ansioso e tranquilo ao mesmo tempo. Isto é incompatível. Ou estou nervoso ou estou tranquilo, certo? Então, uma das ferramentas para que o atleta regule portanto, o seu estado de ativação / nervosismo ou medo é aplicar estratégias de tranquilidade ou tranquilização, estratégias de respiração, de relaxamento, certo? Para quê? Para diminuir essa ativação, ok? Em seguida, é comportar-se de forma a que aquilo que está a sentir é algo bom e que pode ajudá-lo a ter uma melhor performance, porque o corpo já está a responder para a ação, está a mobilizar muita energia, os grandes músculos já estão pré-ativados e isso pode ser um facilitador para a competição. Portanto, interpretar o nervosismo como o bom nervosismo que me vai ajudar a competir, ok? O terceiro aspecto é um contrassenso, ou seja,
Na grande maioria das vezes, todos os atletas passam a sofrer um pouco, se não tiverem muito cuidado, daquilo que eu chamo o síndrome do treino. Ou seja, na grande maioria das vezes, o treino prepara o atleta ao nível de desenvolvimento das suas capacidades e habilidades físicas, portanto, do desenvolvimento da força, da resistência, da flexibilidade, da elasticidade e por aí vai. Portanto, todas as condições físicas, é no treino que o atleta vai buscar isso, mas raramente, ou salvo raras exceções, o atleta consegue simular em treino o espaço competitivo. Portanto, o atleta passa dias e semanas e às vezes meses, não é? Em que não tem experiências de desafio, em que não tem experiências de ser colocado à prova, em que não tem adversários diretos, em que não tem alguém a assistir ou a ajuizar. Portanto, para te ajudar também a preparar-te melhor para os cenários competitivos e para que lides com o acréscimo energético do desafio e da possibilidade de seres confrontado e colocado à prova, deves também no treino arranjar cenários ou momentos do treino ou desafios que puxem por ti, que te desafiem, que te obriguem a colocares grande foco, grande nível energético e grande perícia naquilo que tu vais fazer. Para quê? Para que te prepares para a competição. Ok? Às vezes o treino prepara demasiado o atleta para o treino. E o treino tem como fim último preparar o atleta para a competição. Por isso é que o atleta, na grande maioria das vezes, no treino não sente nervosismo nenhum, não sente ansiedade nenhuma, não sente qualquer tipo de preocupação e vai à competição. E isso manifesta-se lá. Ok? Então, ser criativo, arranja cenários que se possam aproximar um pouco daquilo que tu às vezes sentes em competição, para que comeces a aplicar algumas estratégias de regulação e de estabilização dos teus níveis energéticos, para que depois na competição também saibas como fazer, ok?